Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o nosso prefeito anfitrião, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, agradecer o presente. Quando nós terminamos aqui o Rodoanel, eu brinquei com o Orlando, você está na melhor esquina do Brasil, né? Aí ele reproduziu ali no quadro. Saudar a deputada Carla Morando, Agostinho Turbian, CEO e presidente da GCSM, cumprimentar a Tatiana Turbian, que é quem mais trabalha, saudar o deputado federal Marcelo Lima, José de Felipe Júnior, prefeito de Diadema, Guto Volpe, prefeito de Ribeirão Pires, Dr. Mário Garneiro, presidente do Fórum das Américas, Ciro Possobon, CEO da Volkswagen do Brasil, agradecer a fidalga lembrança, Zé Ronaldo Marques da Silva, presidente do Sindicato dos Cegonheiros, Moisés Celerges, estou vendo aqui o Moisés, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC, Carlos Panzan, presidente da Federação das Empresas de Transporte e de Carga, FETSESP, vereador Danilo Lima, presidente da Câmara Municipal de São Bernardo, amigas e amigos. Primeiro, agradecer o convite, Agostinho, seu, do Orlando Morando, de estar aqui nessa bela, das mais completas cidades brasileiras, São Bernardo do Campo. Pindamonhangaba, que se cuide, viu? Uma belíssima cidade, terra dos trabalhadores, de lideranças como o presidente Lula, da tecnologia, vanguarda do conhecimento, capital da indústria, enfim, da logística, uma cidade maravilhosa. Eu pedi ao Agostinho que depois me encaminhe as propostas aqui do FOPA, do Fórum Paulista. Então, ouvindo aí os vários setores, já recebi, hoje cheguei aqui, eram 7h30 da manhã, já fizemos algumas reuniões, já recebi aqui um conjunto de propostas do setor industrial, e depois ele vai me encaminhar o conjunto aí das propostas. Acho que nós temos o desafio da chamada agenda da competitividade. Como é que a gente pode ter uma agenda melhor de competitividade e, com isso, crescer mais a economia e, de outro lado, ter mais emprego e mais renda. Já foi mencionado pelo prefeito a questão educacional. Então, o presidente Lula acabou de lançar, sexta-feira, no Ceará, 1 milhão de vagas para a escola de tempo integral, Felipe. Então, toda a prioridade à educação básica, ensino infantil, criança de 0 a 5 anos, o ensino infantil, universalizar a pré-escola, 4 e 5 anos, as crianças que fazem pré-escola entram no primeiro ano praticamente alfabetizadas, então universalizar a pré-escola, aumentar ao máximo o número de creches, nós vamos ter mais de 4.000 obras retomadas. Um dia, me lembro que era uma quarta-feira de cinza, depois do Carnaval, reuni uma presidente de uma associação de câncer infantil, então, com o professor Davi Wippe e o professor Paulo Hoff. Ao final da reunião, estabelecemos todos os protocolos de tratamento de câncer e oncologia infantil. Eu perguntei a ela qual era a incidência mais frequente em criança de neoplasia. São os vários tipos de leucemia, né? Aí ela respondeu, o tanque de lavar roupa. Eu não entendi bem. Ela falou, o que mais mata a criança não é câncer, é acidente. Descuidou um minutinho, a criança cai no buraco, vira a água quente no corpo, tenta subir no tanque de lavar roupa, o tanque de lavar roupa cai em cima da criança, enfim. Então, a creche e as mulheres hoje precisam trabalhar com quem que vão deixar as crianças. Então, ela tem um sentido até de saúde pública, além da questão educacional. Escola de tempo integral no ensino infantil,
ensino médio, mais atrativo para não ter evasão escolar, técnico e tecnológico. Hoje a questão do emprego, ele varia muito. Você verifica a área de TI, faltam 350 mil trabalhadores hoje na área de TI. Não tem desenvolvedor de software, design, cientista de dados, engenheiro de computação. Impressionante como faltam recursos humanos nessa área de tecnologia da informação. E ensino superior e pesquisa e inovação. O segundo item da agenda de competitividade é logística. Logística é fundamental, você reduzir custo. A América Espanhola se manteve unida num país, a América Espanhola se dividiu em N países, pega lá desde o Uruguai, vai até a Venezuela e as Guianas. A América Portuguesa se manteve unida no quinto maior país do mundo. Um município brasileiro chamado Altamira, no Pará, um município, ele é maior que Portugal, uma cidade nossa, é maior que um país inteiro. 190 mil quilômetros quadrados, um município, é quase 1.000 quilômetros, para você ir da sede no município, num distrito, na ponta. Impressionante, a logística ela é fundamental. Então, aí você investir boas rodovias, hidrovias, ferrovia, dutovias, aerovias. Então, vai ter um grande programa de PPPs e concessões, além do investimento privado, para a gente reduzir custos de logística e poder avançar mais. Terceiro, acordos internacionais. Quando há um esforço grande de discussão do acordo Mercosul-União Europeia. Quando a gente não faz um acordo, não é que você ficou parado, você foi para trás, porque alguém fez e vai ter preferência sobre o seu produto. E embora o mundo seja globalizado, o comércio é intrarregional. Canadá, México, Estados Unidos, 50% do comércio é entre eles. A União Europeia, 60% do comércio é entre eles. ASEAN, 70% do comércio é entre eles. Na América Latina, é 26%. Nós temos que começar pelos vizinhos. E é para onde a gente vende caminhão, vende carro, autopeça, linha branca, produto com valor agregado, produto industrial que agrega valor. Por isso, a primeira viagem do presidente Lula foi Argentina e Uruguai. Precisamos recuperar o mercado da América Latina, fundamental para onde a gente vende mais produto industrial. Depois, a segunda viagem do presidente Lula foi aos Estados Unidos, porque é o maior investidor no Brasil. A terceira foi a China, porque é o maior comprador do Brasil, maior parceiro comercial. A quarta foi para a Europa, Portugal e Inglaterra depois, Espanha e Inglaterra, porque estamos tratando da questão do Mercosul, União Europeia. Se conseguimos fechar esse acordo, vai ser um passo importante no comércio exterior. O mundo que cresce, exporta, importa, exporta, importa, exporta, importa. E há um conceito errado, Agostinho, que a gente precisa corrigir. Quando a gente financia o comprador brasileiro, o importador de outro país, nós estamos gerando emprego aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, o mundo que cresce, as grandes economias do mundo, tem Exim Bank. O que é Exim? Ex exporta, in importa, Exim, exporta, importa, exporta, importa. Comércio exterior é central. E o crédito é importante. Você financiar o produtor brasileiro para ele conquistar mercado lá fora. E para isso existe o que se chama de FGE, Fundo Garantidor de Exportação. Se o banco financiar e tiver um sinistro, o fundo garante. Você tem um fundo garantidor de exportação, só para isso. Então, comércio exterior é outro ponto fundamental.
O outro é câmbio. E o câmbio está bom. Quando a gente tinha o câmbio 1 para 1, $1, R$1, você mata a indústria, porque é muito mais barato importar. Hoje o câmbio de R$5, o dólar, R$4,90, R$5, vai variar um pouco nessa faixa, é um câmbio competitivo. Ele é um câmbio bom, um câmbio competitivo. Ele não pode ter grandes oscilações. Uma outra questão na competitividade é o sistema tributário. É importante a gente simplificar a questão tributária. Imagine quem exporta. Exporta um carro, um caminhão, um produto qualquer, soja. Ele não paga imposto na exportação, mas ele já pagou ao longo da cadeia produtiva. Na hora que ele comprou pneu, ele já pagou, comprou aço, já pagou, comprou vidro, já pagou. Então, ele acumula crédito. Ele exporta, mas como é que ele recupera o imposto que ele já pagou? Aí você tem um problemão, o exportador fica com mico, que é acúmulo de crédito de exportação. Na reforma tributária acaba isso, porque acaba a cumulatividade. Então você vai estimular a exportação. Depois você tem uma supertributação em cima da indústria, uma tributação absurda. Então a reforma tributária vai corrigi-la e vai simplificar. Eu estou indo mês que vem visitar uma fábrica em Jaguariúna que tem 150 trabalhadores na produção e 110 na área financeira, contábil, administrativa. Olha o custo para pagar imposto. Não é que o imposto é alto, além de ser alto, custa caro. Imagine quem vende para o Brasil inteiro. Cada estado tem uma lei de ICMS. São 27 leis diferentes, mais de 200 alíquotas diferentes. O mundo inteiro tem um IVA, Imposto de Valor Agregado. O que pode ter são várias alíquotas, não precisa ter alíquota única. Você pode ter, o importante é ter um imposto. Pode ter mais de uma alíquota, alimento, mais barato, educação, saúde, enfim. Mas a simplificação pode ajudar e estimular investimento, estimular exportação e ajudar a indústria para poder ter um crescimento maior. Claro que todos vão ser ouvidos. A ideia não é tirar de um município ou de um estado passar para outro, mas é você ter uma neutralidade federativa. Mas há um estudo que mostra que em 15 anos o PIB do Brasil pode crescer 10%, porque essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Outra questão da competitividade é juros. Ninguém vai investir num grande investimento só com capital próprio. Ele pega crédito. Ele empresta 10 anos, 15 anos para fazer um grande investimento. Então, o mundo inteiro fica atento no custo de capital. Se eu capto o dinheiro a 20% ao ano, o outro capta a 4%, ele vai levar uma vantagem comparativa impressionante. E aí nós temos uma preocupação. A inflação, graças a Deus, está em queda. Nós estamos, o último número anualizado, 4,12%. Então, está em queda, 4,12%, abaixo do teto da meta e indicando que pode cair mais. Se pegar a Europa, está 5%. Se pegar Estados Unidos, está 5%. Então, e você não tem uma inflação de demanda. Olha, não está tendo fila para comprar carro, não está tendo fila para comprar caminhão, não está tendo fila para comprar computador. Não é de demanda, é guerra e preço administrado. Esse é o fato. Aí eu acho que estou otimista. Os juros vai cair. Aliás, os juros futuro, que não é estabelecido pelo Banco Central, é mercado, ele já aponta para baixo de 6%. Então, ele aponta, indica queda. Se com câmbio bom, melhorando o sistema tributário e juros para baixo, a economia cresce de maneira muito mais forte, e com uma agenda de competitividade. Aí a ancoragem fiscal, ela é importante.
Primeiro, tirar da Constituição brasileira lei de teto. Não tem sentido ter na Carta Magna, na Constituição do país, regra de teto de gastos. Isso é da lei. Então, a primeira medida que o Congresso Nacional tomou acertada foi desconstitucionalizar. Tirou da Constituição, deixou para a lei. E a lei já está no parlamento, deputado Marcelo Lima. Já está lá para ser votada. Nós estamos otimistas aí que possa votar nas próximas semanas. Então, a ancoragem fiscal, ela busca 3 coisas. Primeiro, a dívida sob PIB. Hoje está em 74% do PIB, a dívida brasileira. O PIB é, em números redondos, 10 trilhões. Nós estamos falando, então, de 7,4 trilhões a dívida pública brasileira. Só que o Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva internacional. Você tira a nossa reserva, isso cai 1,6 trilhão, baixa para 5,8 trilhões, tira os estados e municípios, baixa para 5,2 trilhões, a dívida líquida federal. Eu quero que ela caia em proporção ao PIB. Então, você estabelece na ancoragem fiscal a evolução dessa dívida para cair. Para cair, eu tenho que ter superávit primário, ou seja, entre o que eu arrecado e o que eu gasto, tem que sobrar um pouquinho, para eu ir reduzindo a dívida. Então, o governo, e para isso eu preciso controlar a torneira, o gasto. Então, é um tripé. Quanto eu posso gastar, qual a minha meta de superávit e aí como é que cai a dívida sob PIB. E claro, se o Brasil cresce, a dívida cai mais depressa, porque quanto mais alto o PIB, o crescimento, a proporção dele cai. O presidente Lula, quando assumiu o governo, era lá atrás, em 2002, a dívida sobre PIB era 59% do PIB, 59%. Quando saiu do governo, 39% do PIB. Baixou 20 pontos a dívida. Por quê? Porque o Brasil cresceu. Quando você cresce mais forte, a sua dívida em relação ao produto interno bruto, ela melhora e fica melhor. Então, eu diria que nós vamos ter 2 projetos aí importantes, estruturantes. A reforma tributária, buscando simplificar o modelo tributário e trazer eficiência econômica. E a ancoragem fiscal, fazendo uma regra tríplice, inteligente, mostrando claramente a responsabilidade fiscal do governo. E ela faz de maneira inteligente, por quê? Quando a economia crescia forte, eu podia gastar à vontade. Quando caía muito, eu tinha que cortar tudo. Então, o governo era cíclico. Se cresce, pode crescer mais. Se cai, corta mais. O que o mundo faz é o anticíclico. Se está crescendo forte, eu tenho um teto. A partir daqui, eu só posso investir e tenho que pagar a dívida. Quando cai, eu tenho um piso. Olha, não pode cortar demais, senão vai parar a economia. Não adianta resolver o problema com o doente que morra. Então, ela é inteligente, que ela estabelece bandas, estabelece teto, estabelece piso. Então, feita de maneira inteligente. Finalmente, na lógica da competitividade, desburocratização. Nós temos uma cultura cartorial. Como a gente cria regra? Como cria regra? Quem paga é o povo, é custo que vai subindo. Então, desburocratizar. O serviço público mais bem avaliado do estado de São Paulo se chama Poupa Tempo. Todo mundo bate palma. Por quê? Porque desburocratizou, simplificou, facilitou a vida das pessoas. Então, lá no MIDIC, exportação, vou dar um exemplo, exportação de frango para Reino Unido e União Europeia. O certificado de localização, ele era papel, e R$ 166 de taxa por guia que você tinha que tirar o exportador. Felipe, nós zeramos. A partir agora de abril, não paga mais nada. É 0 a taxa. E tudo digital. Acabou papel. Então, digitalização, desburocratização e redução de custo.
Estamos estudando as licenças de importação e exportação serem licença múltipla. Tudo o que puder fazer no sentido de simplificar e desburocratizar. Mas eu quero pedir licença para vocês, porque o presidente Lula marcou uma reunião agora pela manhã, ele marcou na sexta, eu não estava previsto, e vice assim, né? O titular marca, você se adapta, né? Eu era vice-governador, um dia estou em Araçatuba, à noite, toco o telefone. O governador Mário Covas marcou a reunião amanhã, 9 horas da manhã, em São Paulo. Falei, puta, eu estava programado de ficar aqui, dormir aqui amanhã em um monte de cidades, tudo marcado. Liguei para a secretária dele, eu preciso ir mesmo, e alguma coisa urgente. Aí, daqui a pouco, ela ligou. O governador falou para o senhor voltar. Reunião urgente, 9 da manhã, Palácio Bandeirantes. E a razão é o seguinte, o Fábio Feldman, que era o secretário do Meio Ambiente, ele vivia viajando, né? Cadê o Fábio? Está na Noruega. O pessoal do Meio Ambiente viaja bastante, né? Está na China, está não sei aonde. Fábio Feldman está em território nacional. Nós temos que aproveitar que ele está aqui e fazer a reunião. Então, volte. Mas deixar um grande abraço a cada uma e cada um de vocês e trazer aqui, dia 25 é o Dia da Indústria, 25 de maio. Então, estão sendo estudados aí vários projetos mais específicos, mais focados. Mas o importante é a gente cuidar do macro. E, cuidando do macro, há um princípio em medicina que vale para a economia. Sublata causa toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos agir nas causas do baixo crescimento. Por quê? Nós temos um crescimento menor. Chegamos a ter, da década de 30 à década de 70, 50 anos, o Brasil cresceu, em média, 5% ao ano. Então, é preciso uma agenda de competitividade, a gente agir nas causas, a economia cresce e de maneira sustentável. E aí tem uma outra questão relevante. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Essa é a pergunta. O que o consumidor quer? Um produto que funcione, de qualidade e acessível ao bolso dele. Então, onde é que é bom e barato? Agora onde é que é bom, barato e eu consigo compensar as emissões de carbono? Brasil, não tem outro. Aqui vai compensar a emissão de carbono. Nós vamos trazer investimento. Guardem BIC. BIC, o que é BIC? Brasil, Indonésia e Congo. Essas 3 florestas tropicais. Do Brasil, nas Américas, a floresta amazônica. E Indonésia, na Ásia. C, Congo, na África, República do Congo. Essas 3 florestas estão na mesma linha do trópico. Essas 3 florestas tropicais vão salvar o planeta das mudanças climáticas. O que nós precisamos é ter um mercado regulado de carbono. Mercado regulado de carbono. E aí, não tenho dúvida, o Brasil vai atrair muito investimento. E todo o compromisso com a sustentabilidade. Desmatamento ilegal, zero. E quem desmatou na Amazônia não é agricultor, é grileiro de terra. É grilagem por falta de fiscalização. Amanhã eu vendo a terra, titulo e vendo a terra. Então, todo compromisso, desenvolvimento inclusivo, não deixar ninguém para trás. Em 100 dias, Orlando, o salário mínimo já teve ganho real. Vamos nos colocar no lugar das pessoas. 70% dos aposentados e pensionistas do INSS ganham um salário mínimo. Imagine a pessoa idosa, marido ou mulher idoso, às vezes sem casa própria, viver com R$ 1.320.
Porque o Bolsa Família agregou R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Porque é exatamente na família com criança pequena que a fome é maior, que a pobreza é mais extrema. Então, você procurou, com esses R$ 150 a mais, dar um amparo. Então, desenvolvimento inclusivo, voltar ao Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1. Saúde, recuperar os recursos do SUS. Foram liberados agora 2 bilhões de reais para as filantrópicas, a rede toda filantrópica, e está se estudando a valorização do financiamento do SUS. Saúde gera muito emprego, muito emprego. Desenvolvimento com estabilidade. Não pode voltar a inflação. Inflação é o pior dos impostos. Ela não é neutra socialmente. Ela tira do pobre e põe para o rico. O pobre vê derreter o dinheiro dele no bolso, com previsibilidade. Pode inventar coisa do bolso do colete, as pessoas precisam ter previsibilidade e sustentabilidade. E aqui nós conversávamos há pouco sobre hidrogênio verde. Qual a diferença do verde para o que não é verde? Átomo de hidrogênio, o hidrogênio pode ser uma energia propulsora. Posso ter navio fazendo cabotagem no mundo, movido a hidrogênio. Mas como é que eu obtenho esse propulsor energético hidrogênio? Ou da água, H2O, eu quebro a água e tiro os 2 átomos de hidrogênio, ou do etanol, C2H5OH, 5 átomos de hidrogênio, eu tiro o hidrogênio. Mas como é que eu tiro? Se eu for usar eletricidade de petroquímica, de petróleo, então é hidrogênio que eu estou poluindo. Que vantagem que eu vou trocar um combustível fóssil, mas para produzir esse hidrogênio eu vou gastar combustível fóssil e vou poluir o ar. O hidrogênio verde, eu faço a hidrólise, eu tiro o átomo de hidrogênio só com energia renovável, solar, que o Brasil não nasce lugar com mais sol no mundo do que o Brasil, eólica, biomassa, então com energia verde e renovável. Então nós vamos ser o grande produtor de hidrogênio verde. E para encerrar, é fácil a gente entender a importância da questão do carbono. Eu, quando respiro, 80% de nitrogênio. Quando eu expiro, 80% de nitrogênio. Quando eu inspiro, é 80 de nitrogênio e 20 de oxigênio. Números redondos. Quando eu devolvo, é 16 de oxigênio e 4 de gás carbônico. Então, todos nós, o mundo animal, cachorro, gato, boi, todo mundo, o mundo animal, o reino animal, estamos tirando oxigênio, jogando gás carbônico. Tirando oxigênio e jogando gás carbônico. Como a natureza é perfeita, o mundo vegetal, as árvores, as folhas, as flores, elas fazem o contrário. Pela fotossíntese, ela pega o carbono do ar e fixa na terra e devolve o oxigênio. Devolve o oxigênio. Se você olhar um aquário com luz em cima, você vai ver as plantinhas soltando bolinhas. Aquelas bolinhas são oxigênio. Então, o mundo animal consome oxigênio, joga carbono, o mundo vegetal faz o contrário. Aí surgiu o homem e falou, olha, eu vou produzir do petróleo. E aí a quantidade de carbono lançada na atmosfera desequilibrou tudo. Vou dar um exemplo. Antigamente o carro precisava ser esquentado, correto? O motor. Eu era menino, papai era veterinário, trabalhava numa fazenda, tinha uma caminhonete da fazenda, e eu gostava de ficar lá acelerando, 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 até ele chegar. Senão o carro não andava, tinha que esquentar. Aqui em São Paulo tinha gente que esquentava o carro dentro da garagem. De repente morreu. Como é que morreu? É que o escapamento, ele não lança dióxido de carbono, CO2. Ele lança monóxido de carbono, CO. Se eu respiro oxigênio e devolvo carbono, quem é que é o transportador? O cegonheiro. O cegonheiro é a hemácia. Então, ela gruda no oxigênio e leva para a célula. Gruda no carbono
devolve para o pulmão, e eu vou fazendo as trocas. Quando eu respiro monóxido de carbono, CO, gruda na hemácia e nunca mais separa. Carboxihemoglobina. Aí eu vou grudando tudo, o cara dentro de uma garagem fechada, respirando, de repente ele perde a consciência, morreu, não sabe por quê. Não tinha mais hemácia para transportar oxigênio. Nós precisamos reequilibrar isso. Então, por isso veio o mercado de carbono. Você vai emitir tanto de carbono, como é que você vai compensar isso? Então, aí o Brasil passa a ser, o mundo depende do Brasil. BIC, Brasil, Indonésia e Congo. Só que o Brasil é 2 vezes a Indonésia e 2 vezes o Congo, em termos de floresta tropical. Mas eu não vou cobrar nem pela aula de Química, nem de Biologia, mas os candidatos aqui, viu, Felipe? Os candidatos se preparem, porque isso cai no debate. Eu era candidato a prefeito de São Paulo. Eu, doutor Enéas, saudoso doutor Enéas, Erundina, Fernando Collor de Mello, ele foi candidato um período, depois no finzinho ele foi cassado, mas nos primeiros debates ele participava. Aí, doutor Enéas pergunta para Fernando Collor de Mello. Aí o Enéas fez todo um histórico e candidato, região sul de São Paulo, capital, Marcilac, distrito de São Paulo, que era a composição do ar atmosférico. Diga para mim, nitrogênio, monóxido, dióxido de carbono, oxigênio. Aí o Collor se embananou todo, faltou nessa aula de Química e Biologia, aí voltou para o Enéas deu um pega nele, falou, tá vendo, um ex-presidente, não tem o que falar. Tá, o Collor já estava louco da vida, réplica, continue falando aí. Tá. Isso pode cair no debate, né, com a questão ambiental, então vocês se preparem aí para São Bernardo do Campo, composição do ar atmosférico. Antes do caminhão, aqui tem Mercedes, Scania, Volvo, o que mais? Volkswagen. Antes do no Euro 5 era 1. Agora, com o Euro 6, a poluição é menor. Então, os motores estão cada vez mais sofisticados para a gente desequilibrar menos a natureza. Mas quero deixar um abração, agradecer muito o convite. Então, se preparem, dia 25, nós vamos ter boas notícias para a indústria. O presidente Lula é uma liderança que conhece chão de fábrica e enxerga as pessoas. Uma vez o Franco Montoro, foi a Pindamonhangaba, eu era prefeito de Pinda, e ele era senador. Convidei para inaugurar uma escola no bairro do Jardim Resende, Escola Engenheiro Francisco Bicudo Lessa, faz quase 50 anos isso. Aí, na hora de ir embora, o Montoro, no cafezinho, me falou uma coisa que eu guardei. Se você tem dúvida em relação ao caminho a tomar, pergunte sempre aos mais pobres o que pensam de ti. Para a gente saber se estamos errando ou não, pergunte aos mais pobres o que pensam de ti. Nós precisamos enxergar, né? Diz que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas, trabalhar permanentemente para melhorar a vida da população. Muito, muito obrigado a todos.